Na verdade, grande parte do que nós vamos conversar aqui é sobre pai, né? Os filhos de Titico, é sobre o que pai foi, o que ele representou na nossa vida e na vida das pessoas de De Antônio Antônio Martins, Martins. especialmente as pessoas mais humildes, né? Pela forma como ele faleceu de forma precoce, né? Com 49 anos, quase da 48. Da minha 48 idade. Jovem, anos, jovem, 48 é, Tenho anos. 48. da idade de Odaí. É. Mas tudo que ele viveu na política e tudo que ele fez, assim, nos deixa muito gratificado e feliz com o reconhecimento que as pessoas têm até hoje. E as pessoas nos conhecem por os filhos de Titico. Ninguém me É, conhece Antônio Martins ó, como César porque é Odaí advogado. Titico. É, César de É, Titico e Odaí de é, Titico. Ou porque Odaí é hoje um empreendedor não, que tem uma empresa e que já foi político e etc. Conhece por os filhos de Titico. César é isso. Titico, Odaí Titico. João Titico. João Titico, e isso é um peso que um peso, na verdade, que eu digo assim, uma responsabilidade que a gente tem imensa. Zelar Pelo amor Tá de pelo Deus, nome. esse É, legado. tem que zelar, né? verdade. E tudo começou com na verdade, política, né? Político. O pai entrou na atividade política muito cedo, muito jovem, com menos de 30 anos, 26 anos. Vovô sempre foi uma pessoa, lá no Pico, Um muito, líder representante da um líder, comunidade, né? Respeitado. exatamente. Luiz de Senhora. Luiz Luiz de de Senhora Senhora. sempre foi uma pessoa, que foi muito respeitado pela sociedade, pelos políticos de Antônio Martins, né, num passado não tão distante. E aí, na época, quem era quem tinha vamos dizer assim, o poder político maior na cidade era Carvalho Neto, né? Já tinha sido deputado federal, deputado estadual, enfim. E aí, Carvalho Neto precisava de uma liderança lá No na setor. região, no No setor setor. de um candidato lá para dar sustentação aos eleitores dele. E aí Carvalho Neto fez um convite a vovô, para que vovô fosse esse candidato a vereador. E aí vovô desconversou e disse que não tinha o traquejo para coisa política em si, mas que tinha um filho Francisco. que na visão dele teria o talento né, para questão política. E aí, nessa conversa de vovô com Carvalho Neto, pai vinha na estrada, tangendo gado, como se diz lá no nosso interior, né? Você fala que eu gosto de gado, né? Aí, puxa, pai, É. né? Bom, daí, Aí nossa genética de Odaí. Gils diz que Odaí saiu do pico, mas o pico não saiu de Odaí. Um abraço, amigo Gilson, né? Abraço, Gilson. Gilson é uma figura. Aí, voltando à história, pai vinha na estrada, tangendo esse gado, né? Trazendo esse gado para o curral, e aí vovô disse: eu não tenho interesse, mas meu filho, Francisco, se encaixa no perfil, doutor. E se você achar que ele dá certo, o meu candidato para a região é ele. E sem pai nem ser consultado se tinha interesse ou se não tinha. Eu sei que apresentaram a pai a proposta, o vovô abraçou e terminou que pai foi o candidato a vereador na época, em 77, né? Uhum. É, quando Carvalho Neto fez o convite a pai, Carvalho Neto disse que pai ganhava com 70 votos. Não, com 60 votos. Inclusive, ele achou, como foi que ele chamou o pai? Da história que tinha Foi assistido, no né? discurso, porque quando houve o primeiro comício, pai já candidato a vereador, que houve o primeiro comício, aí normalmente o político maior ele discursa por último, né? É. Aí pai discursou e quando pai pegou o microfone já de cara, pai começou a discursar em poesia. Soltou um repente Ele começava discussando e, e rapidamente ele mudava para e poesia. terminava fazendo repente. Aí dominava, né? É. E aí A oratória. o povo, as pessoas, né, que eram normalmente se identificavam com aquilo, porque a poesia faz parte da história do sertanejo, do povo lutador, né, da nossa região. As pessoas foram lá, assim, eufóricas, né, ficaram com aquele discurso. E aí, quando Carvalho Neto pegou o microfone para discursar, e Carvalho Neto começou logo dizendo: eu confesso a vocês que quando eu procurei Luiz de Senhora para ser candidato a vereador em Antônio Martins, que ele não quis e me indicou aquele rapaz franzino de chapéu de couro, ele deu até o nome, aquele frangalhozinho, fininho, magrinho, com chapéu de couro. Eu achei que aquilo ali não ia dar certo, mas depois do discurso que eu vi ele fazendo aqui, Então vamos aqui, dando sequência, então o Titico entrou na obediência, né? Porque hoje em dia, sei lá, quer negócio com política, papai, mas é obediente, né? Uma exatamente, geração que era obediente. exatamente, ele não tinha nenhuma vontade, pelo menos assim, o que
a gente escuta de tia Assis, de tia Seição, que, né, são irmãos dele. Ele não tinha nenhum projeto de enveredar pela vida política, não. Vovô indicou e ele Aconteceu, né? simplesmente, como filho, e na verdade é que ele, eu acho que Isso ele... foi em 1976. 76. E pelo que eu conheço da história, logo, logo ele já conquistou seu espaço. Ele se elegeu nesse ano, né? Se elegeu. Acreditavam que ele tiraria 80 votos, Não, tirou 100. Isso, o Cavalho Neto, na época, disse que dava para se eleger com 70 votos. Ele tirou 175, 176, se eu não me engano. Ficou na última vaga. Só que a campanha majoritária, seu Zequinha, o avô do nosso amigo Dionísio, Uhum, ganhou a eleição com 8 votos. Não, aliás, 10 votos. 10 votos. Ganhou com 10 votos. E Cavalho Neto atribuiu a vitória da majoritária ao engajamento que o pai teve na campanha. E foi graças a isso aí que Cavalho Neto indicou o pai para vice-prefeito de Cavalho Neto na eleição seguinte. 88. Isso. Cavalho Neto dizia que tinham ganhado a eleição graças ao como é que ele tinha Força nome? política. Ele tinha um nomezinho que dizia com o pai, assim. Ele falava com aquela formalidade, né? Chamava Graças pelo ao empenho do Titico do Pico. Francisco Pedro, Francisco lá do Pedro, Pico Branco. Foi isso. Aí o pai foi indicado o vice-prefeito dele na campanha seguinte, em 82. Aí foi o vice-prefeito. Vice-prefeito de 82, naquela época foi um período que passou a ser 6 anos, né? Ele foi 6 anos. 6 anos de mandato. 82, Então o prefeito. 88. O pai foi vereador de 77 a 82, Perdão. no mandato de seu Zequinha. Aí na sequência de 82, o pai foi o candidato a vice-prefeito de Cavalho Neto. E Cavalho Neto, no caso, teria que fazer uma sucessão para o pleito de 88, De né? Que era a campanha 88. seguinte. Exatamente. Durante esses 6 anos aconteceu muita coisa, muita coisa. Inclusive, o pai foi expulso do partido de Cavalho Neto, entre outros, né? Naquele tempo, Cavalho Neto perdeu a eleição em 88, e pai foi uma das pessoas que pai não queria sair do bloco político Cavalho Neto, mas Cavalho Neto praticamente expulsou ele. O pai chegou a escrever uma carta para Geraldo Mello, acho que você deve ter essa carta. Eu tenho essa carta em Geraldo casa, Mello era o inclusive. governador na época, respondeu a carta, enviou uma carta de volta e tal. Sei que, resumindo, pai não ficou no grupo Cavalho Neto, a gente foi para oposição, eu digo que eu era novinho, mas fazia parte, né? Porque, ó, daí, aconteceu nesse período, Tio A, que é o pai de Raí, que hoje é vereador, quando o pai foi vice-prefeito de Carvalho Neto em 82, foi candidato a vice que ele se elegeu, Tio A foi vereador, né? Se elegeu vereador. E aí, na eleição de governo, de 86, Tio A não seguiu a candidatura a governador que Carvalho Neto e o grupo seguiram. Isso. E aí, Carvalho Neto achava que pai tinha alguma interferência nessa decisão de Tio A. Só que, na verdade, não tinha. Tio A tinha uma independência dele e seguiu o entendimento que ele achava que devia seguir. E pai não tinha como controlar. E aí, Carvalho Neto achava que pai Isso. era responsável por essa, vamos dizer assim, entre aspas, rebeldia Tio A. política naquele período de De Tio A, Tio A. esse posicionamento independente. Que não era, né? Que não era, mas aí a partir disso, Cavalho Neto começou a ter esse desentendimento com o pai. E pai sempre, sem querer sair do partido e sem querer se distanciar do grupo. Mas ele chegou a um momento que ele foi obrigado a se distanciar. Ele, como vice-prefeito, tem até uma passagem interessante, que naquela época, não era como é hoje, Cavalho Neto passou um período sem, inclusive, pagar o salário Mais de 2 anos. mais de 2 Mais anos. de 2 anos. Sem pagar o Sem pagar o salário Foi. de vice-prefeito de pai. Você imagine hoje É. acontecer um negócio desse, né? E aí engoliu e Porque no caso, assim, no meu entendimento aqui, para habituar o pessoal, seu pai seria naturalmente o candidato a prefeito, que seu pai evoluiu de vereador para vice e seria o nome certo para 1988, que foi aquela campanha arrochada que ele perdeu com... Cavalho Neto perdeu por 8 votos. E seu pai, no caso, Cavalho Neto não, que na verdade foi Neto Neto Duru, Duru. que foi o candidato de Cavalho Neto. Perdeu a campanha em 88 por 8 votos. Nessa campanha, foi a campanha que o pai foi praticamente obrigado a sair do grupo. Ele saiu. Teve um entendimento com o doutor Francisco Jacome, que foi o candidato da oposição, De 88. né? De 88. E pai foi candidato a vereador pelo grupo de doutor Francisco Jacome. E aquela eleição foi decidida por 8 votos. Foi. Então, significa dizer que se
tivesse existido um alinhamento de permanência de Pai naquele grupo, aquela eleição de Neto Duru, que é o pai de Edmilson, né, que foi prefeito de Antônio Martins, provavelmente não tinha sido perdida. Mas aí... Tarcísio dizia, o finado Tarcísio, ele dizia que Neto perdeu a eleição porque perdeu o Titico. Se tivesse colocado Titico, invertido a chapa, porque Neto Duru não abria do Carvalho Neto. Se tivesse colocado o pai como candidato, teria ganhado a eleição. E você tranquilo. imagina que 8 votos, eles são divididos com 5, né? São 5 votos. São 5 votos invertidos. 5 votos invertidos. E você imagina uma liderança que tem aí, na época devia já ter seus 200 ou 300 votos garantidos, né? Mas é isso mesmo, a vida é feita de decisões, talvez tivesse mudado todo... Inclusive, pai foi o vereador mais votado. Em 88. 88. Pois é, cara. Então não precisa nem a gente dizer que se tivesse Quantos permanecido... votos em 88, César? Não teria, eu não sei, não tenho em mente quantos votos foram, não. Mas pai, das vezes que ele foi candidato, só teve uma vez que ele não foi o vereador mais votado de Antônio Martins. Das vezes que ele disputou, né? Uma única vez ele não foi mais votado. Em todas as outras ele foi o vereador mais votado.